Bom dia, pessoal. Então, vamos para as orientações do dia de hoje. Hoje, o último dia do mês. Então, hoje é dia 31 do mês 3 de 2021. Mês 3 é o mês de março. Então, o mês que a gente vai começar amanhã é o mês 4, é o próximo mês de abril, tá? Então, hoje é quarta-feira e a gente... só lembrando, treinem a letra cursiva com o cabeçalho. Não tem problema a princípio, claro, né? A gente sempre tem que buscar melhorar. Mas se a princípio ficar meio feinha a letra, não dá para entender muito bem, não tem problema. O importante é treinar. Eu já tô pedindo para vocês treinar com o cabeçalho, porque justamente eu sei o que vocês estão escrevendo ali. Então eu posso ver como que vocês estão indo, como que vocês estão evoluindo. Mas é claro, se você tá vendo que a sua letra tá ficando muito feinha ainda, quanto mais você treinar, melhor ela vai ficar. Então, só ir treinando. Se acaso você é muito devagar, aí você faz uma linha, vai aumentando de pouquinho em pouquinho, faz uma linha com letra cursiva, o resto com letra de forma. Lá na semana que vem, você vai fazer 2 linhas com letra cursiva, o resto com letra de forma. Na outra semana, 3 linhas e assim por diante até você conseguir fazer o cabeçalho inteiro. Mas claro, isso é para quem demora, porque tem gente que é bem devagar, que tem muita dificuldade. Se não é o seu caso, pode fazer inteiro desde já, tá? Essa é uma solução para quem tem muita dificuldade, faz muito devagar, senão fica muito tempo numa mesma coisa, né? E atividades são as de baixo. A gente tem que ficar com mais tempo para as atividades do que para o cabeçalho, tá? Bom, aqui a primeira atividade é no livro de matemática. Lá no livro de matemática a gente vai continuar os agrupamentos de 10 em 10, estudando esses agrupamentos e a composição dos números, né? A gente está estudando meio que os dois nessas páginas. Então a gente vai lá na página 15 fazer o 1, 2 e o 3. Então, lá na página 15 do livro de história, tem a número 1, com várias balinhas desenhadas, e daí tá pedindo, agrupe estas outras balas de 10 em 10 e veja o que acontece. Então, você vai circular de 10 em 10, do jeito que você quiser. O importante tem que ter 10 em cada círculo ou quadrado ou o que você fizer. Tem que ter 10, tá? De 10 em 10. Aí, aqui embaixo, a gente tem as perguntinhas. A primeira, a letra A. Quantos grupos de 10 você formou? Então, é só contar o que você fez antes. B. Quantas balas ficaram soltas? Então, se alguma ficou solta, quantas balas? Ou se nenhuma ficou solta, você coloca 0 balas, né, no caso. C. Quantos grupos de 100 foram formados? Então, vai ter 1 ou 2, acho que no máximo 2, né? É pouca bala para dar mais de 2 grupos de 100. Você vai contar e vai colocar aqui. A número 2 tá escrito, complete o quadro abaixo com a quantidade total de balas. Então, lá você vai contar quantas balas deu. Com os grupinhos de 10 vai ficar bem fácil, né? Que é só contar de 10 em 10. E vai colocar aqui, conforme a gente fez a atividade de ontem, colocar um número total de balas. Então, se deu lá 597, eu vou olhar, ver qual casinha vai qual algarismo. Então, o 7 é unidade, então vai lá na casinha da unidade. O 9 é dezena, então vai lá na casinha da dezena. O 5 é centena, então vai lá na casinha da centena. Um número em cada casinha, tá? A número 3 está escrito, quantas balas você contou ao todo? Escreva por extenso. Então, aqui é o nome do número. Então, por exemplo, quando eu tenho lá o número 1, eu chamo ele de 1 porque o nome dele, vou escrever aqui, o nome dele é 1. O nome do 2, a gente chama ele de 2 porque o nome dele é 2. E quando eu falo escreva por extenso, eu ou livro, ou qualquer lugar que vocês estiverem fazendo atividade de pedir escreva por extenso, quer que você escreva com palavras. Então, não é para colocar o número, é para colocar o nome do número,
entendeu? É igual quando eu falo para vocês escreverem o seu nome. Vocês vão colocar o nome de vocês não vão fazer o desenho de vocês. É a mesma coisa. O número a gente consegue fazer os desenhos deles, né? Então a gente geralmente usa os desenhos, o algarismo. Mas no caso, está pedindo escreva por extenso, então é o nome dele. Então, por exemplo, meu nome é Rosemary. Então, escrever o meu nome por extenso é escrever Rosemary. Agora, se pedisse qualquer outra coisa, eu não tivesse escrito, podia até desenhar um bonequinho parecido comigo. É eu, né? Pra mim, sou eu. Bom, finalizando a atividade de matemática, a gente vai para português. Lá no livro de português, vocês vão ler o texto da página 124, termina na 125, e vai responder a questão 1, 2 e 3 da página 125. Então, deixa eu abrir o livro aqui. Português. Opa. Página 125. Aqui. Então, temos a página aqui, 124. E logo depois, claro, a 125. Vamos ler o que está escrito aqui. Leia o título e observe o texto a seguir. Que texto é esse? Será um conto? Você já viu algum texto parecido? Leia o texto silenciosamente. Depois, o professor vai escolher 3 alunos para fazer a leitura em voz alta. É claro que essa última parte, infelizmente, não dá para a gente fazer, mas vocês vão treinar a leitura, tá? E se possível, e vocês tiverem alguém para vocês treinarem a leitura em voz alta, treine, tá? É sempre bom treinar a leitura. Aí aqui começa o texto, né? João é o pé de feijão, vocês vão praticar a leitura lendo isso daqui. Não é muito grande, aqui são falas, então algumas dessas falas não ocupam a linha inteira, acaba ficando mais comprido, mas ele não é grande. E daí aqui na página 125 a gente tem a pergunta 1, 2 e 3. Então vamos lá ler a 1. Aquelas perguntas lá do começo, a gente conversaria sobre elas em sala. Como a gente não tá, elas podem deixar para lá, tá? Não precisam ser respondidas. Só número 1 aqui, da página 125, 1, 2 e 3. Número 1. O texto que você leu é a primeira cena de um texto dramático escrito para ser encenado. Que conto foi adaptado para ser transformado nessa peça de teatro? Então, qual conto, que é uma historinha que vocês já conhecem, foi adaptado para virar essa peça? Bem facinho. 2. Que personagens fazem parte do texto? Então, é bem fácil, né? Só você olhar lá quem são os personagens, quem que tem as falas. B. Como as falas de cada personagem são marcadas nesse texto? Então, a mesma situação, eu comentei isso com vocês ontem, sobre a marcação de fala dentro de um texto. Então, é só lembrar o que a gente conversou ontem. C. Por que alguns trechos do texto aparecem entre parênteses? Então, aqui eu vou deixar vocês imaginarem, tá? O porquê que essas partezinhas do texto, né, está entre parênteses. Por que será? Pensa aí um pouquinho, imagina que fosse você fazendo essa peça de teatro. E por que essa informação ia servir para você se a gente estivesse fazendo essa peça de teatro, por exemplo, na sala? A número 3. Sublinhe no texto os marcadores de cena que indicam os sentimentos dos personagens. Circule as marcações que indicam as ações dos personagens. Então, aqui, ó, sublinhar é isso que eu fiz aqui, é um risco embaixo da palavra. Circular é fazer um círculo em volta da palavra.
Então, você vai fazer um sublinhamento embaixo dos marcadores de sentimentos e você vai fazer um círculo nas marcações, nas marcações que indicam ações do personagem. O que são ações? São alguma coisa que ele fez ou tem que fazer na hora, né? Por exemplo, correr, andar, cair. São ações, são coisas que têm que ser feitas lá na hora. E sentimentos é aquilo que, na verdade, ele vai ter que transparecer, porque é um teatro, então é meio que fingimento, né? Então, é chorar, está triste, é alegre, contente, feliz, enfim, coisas que tem a ver com sentimentos e expressões, né? Faciais, muito ligado a expressões faciais. Quando a gente tá triste, dá pra ver pela cara. Quando a gente tá feliz, também dá pra ver pela cara. Bom, finalizando aqui português, aí a gente vai para a última parte das atividades. Que é a parte de história. A gente vai começar, né, a ver história hoje. Então, vamos aqui ver as orientações. Livro de história, esse livro aqui, ó, notem que eu coloquei a capinha de todos os livros que a gente vai usar hoje, para vocês não se confundirem, tá? Então, livro de história. Leia o texto da página 8 e responda as questões no final da página. Então, por enquanto, a gente vai começar de pouquinho em pouquinho. E aqui na página 8 do livro, tem um textinho no final, um textinho comentando sobre uma parte importante da nossa história. E no final tem algumas perguntas. Então aqui eu vou ler com vocês. Aqui a gente começa a falar sobre o descobrimento do Brasil. Eu não sei se vocês chegaram a estudar isso ano passado ou não. Mas o descobrimento do Brasil, ele é uma parte muito importante. Essa descoberta do Brasil, vocês vão estudar ela até o final da vida escolar de vocês. Então, lá no ensino médio, você vai estar estudando. Por quê? Porque essa parte da história é uma parte que cai nos vestibulares, essas coisas assim. Então, querendo ou não, você vai acabar estudando isso no longo da tua vida escolar, tá? O que tem de diferente? É que aqui, igual, por exemplo, vocês estão no 3º ano. Eu vou dar uma retomada, porque vocês já deveriam ter visto alguma coisa lá no 2º. E complementar o conhecimento agora no 3º e assim complementar nos outros anos. Como eu não sei se vocês viram, então geralmente quando eu parar para fazer algum comentário, eu vou fazer um comentário geral, para vocês entenderem desde o comecinho, tá? E por que é importante prestar atenção agora? Porque ano que vem vai ser tocado nesse assunto de novo e vai ter uma coisa nova que vocês vão ter que estudar lá. Então é importante você prestar atenção agora, porque senão ano que vem você vai chegar lá com a próxima professora e não vai entender o que ela tá falando. Entenderam? Então tudo que a gente vê, por mais besta que pareça, não é. É importante, tá? Vocês vão usar em algum momento da vida de vocês, nem que seja ano que vem com a próxima professora. Eu não passo aqui nada que não vai ser utilizado por vocês. Então, tudo tem a sua importância, por mais simples e besta que pareça, tá? Então, vamos ler. As primeiras vilas do Brasil. Cerca de 500 anos atrás, o território que hoje conhecemos como Brasil era muito diferente. Não havia cidades ou vilas, e sim centenas de comunidades indígenas. Quando os portugueses chegaram, tiveram contato com essas comunidades. E como será que os indígenas perceberam a chegada dos portugueses? A pintura ao lado é uma representação desse momento. Então, aqui nesse pequeno textinho, está nos dizendo que há 500 anos atrás, mais ou menos, chegou o primeiro. Na verdade, assim, essa história é mais comumente contada, né? O primeiro navio. Na verdade, o que chegou foi o navio, onde vieram pessoas que vieram tomar o Brasil, né? Que na época era chamada de Ilha Brasil. Eles vieram se apossar das terras. Porque a Ilha Brasil, como era conhecida, ela tem registros históricos que
que contam que a Ilha Brasil já era conhecida por vários navegadores, só que ninguém tinha vindo para cá para tomar posse dessa terra. Então, esse navio dos portugueses, né, eles vieram então para tomar posse. Claro que eles não conseguiram logo de cara tomar posse, porque os indígenas eles tinham as suas armas e eles sabiam defender o seu território, e por ser uma mata fechada, eles sabiam se virar muito bem dentro da mata, coisa que os portugueses não conseguiam. Então os portugueses tiveram que fazer um combinado com os índios para conseguir tomar essa terra que eles foram tomando de pouquinho em pouquinho. Então lá no começo, eles começaram a tentar convencer os índios, fazer a troca com os índios, trocar coisas que eles não conheciam. Muito famoso é o espelho, que os índios não conheciam, então eles trocavam o espelho em troca de deixar os portugueses ou explorar ou levar alguma coisa aqui do Brasil. Então, no começo foi assim, depois os portugueses tomaram conta mesmo, né? Mas isso é mais pra frente. Agora, o que eu quero que vocês observem que é importante nessa atividade, nessa página, para responder as perguntas, né? Olhem como que estão esses índios. Eu quero que vocês notem, será que eles parecem felizes, tristes, desesperados, com medo? Por que será que eles estão com lança na mão? Será que lança é sinal de que eles não estão com medo ou eles estão com medo? Ou eles estão bravos? É isso que eu quero que vocês notem na pintura. Vamos ler as perguntinhas e vocês vai ficar mais claro que vocês vão ter que notar. Primeira lá, na pintura de Cândido Portinari, sempre vai ter aqui no cantinho de quem é a imagem ou a pintura e quando foi feita. E até, se for pintura, né, geralmente tem o que foi usado para pintar. Então, essa pintura foi feita por Cândido Portinari. O Cândido deu o nome de Descobrimento em 1956 e foi feito com óleo sobre a tela. Tá, vamos voltar lá na pergunta. Na pintura de Cândido Portinari, os indígenas parecem felizes com a chegada das embarcações portuguesas? Então, olha lá, eles parecem felizes? Dá uma olhadinha. A segunda, né? Em sua opinião, como era a vida dos indígenas antes da chegada dos portugueses? Então, aqui, ó, em sua opinião. Aqui é uma pergunta que a resposta não tem certo e errado, não tem resposta certa, porque é a sua opinião. Eu não tenho como adivinhar a sua opinião. Claro que tem que estar dentro do assunto, né? Como que era a vida dos índios antes? Você coloca lá, era, sei lá, apocalíptica. Não tinha árvore, não tinha animal, não tinha nada, eles morriam de fome. Isso daí tá totalmente fora de contexto, porque a gente sabe que o Brasil é cheio de árvores, cheio de mantimentos, alguns alimentos que a gente come veio lá da cultura indígena, então não faz sentido, tá? Então tem que fazer sentido da resposta. Mas o que você vai responder é o pessoal, é a sua opinião. Terceira, a organização de vilas e cidades está relacionada ao modo de vida dos indígenas ou dos portugueses? Qual é a sua opinião sobre isso? Então, lembra, não é a primeira vez que vocês estão ouvindo falar sobre índio. Se você frequentou lá a educação infantil, você vai lembrar que no dia do índio falava outra coisa, né? Falava aldeia. Vou falar. Falava aldeia. Vila e cidade, será que também falava no contexto ali dos indígenas? Ou será que veio dos portugueses mesmo? É isso que você vai responder ali na última. E daí, claro, você vai colocar a sua opinião sobre isso, né? O que você acha sobre a sua resposta, né? Eu não vou falar, senão eu vou dar a resposta. Então, o que você acha sobre a sua resposta, certo? Finalizando, então, a parte aqui de história, a gente finalizou a atividade do dia de hoje. Bom, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem mensagem. Até!